Tudo bem com você? Bem-vindo à continuidade da leitura de A Matriz Divina. Quero agradecer sua presença neste canal, J. Carlos de Andrade CLW. É muito bom mesmo contar com a sua participação, por meio da sua inscrição, dos seus comentários e ainda o seu like na publicação. Muito obrigado por isso. Nesta leitura de conteúdo extremamente fascinante, o autor Gregg Braden traz ao seu conhecimento um lugar onde todas as coisas têm início. Nesse lugar, uma incubadora quântica. Todas as coisas são possíveis. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo quando disse que essa matriz é a origem das estrelas, do DNA da vida e de tudo o que existe. Nesta obra, você vai aprender com Gregg Braden a converter em realidade os milagres da imaginação por meio dos 20 princípios da criação consciente, tornando fácil o entendimento de conceitos científicos e por meio de histórias verídicas. O autor evidencia que a extensão das nossas crenças é o nosso único limite e aquilo que tínhamos como certo está a um passo de ser mudado. Desvendando a Matriz Divina. Esta leitura é por J. Carlos de Andrade para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Esta é a segunda parte da leitura. No parágrafo anterior, como poderíamos ter logrado tantas maravilhas científicas e ainda assim termos deixado passar a descoberta mais importante de todas, a compreensão única que nos possibilita chegar à própria aptidão para criar? A resposta a essa pergunta é surpreendente. Em um passado não muito distante, os cientistas tentaram resolver o mistério da existência ou não de uma ligação nossa a um campo de energia inteligente, mediante a demonstração cabal da própria existência ou não do tal campo. Ainda que a ideia da investigação fosse boa, 100 anos depois, ainda estamos nos recuperando da forma pela qual esse famoso experimento foi interpretado. Como resultado disso, durante a maior parte do século XX, se algum cientista ousasse mencionar a existência de um campo unificado de energia, interligando todas as coisas de um espaço que estaria vazio sem o tal campo, certamente seria alvo de chacota na sala de aula e arriscaria sua posição acadêmica na universidade. Com raras exceções, essa não era uma concepção aceita, nem mesmo tolerada, em discussões científicas sérias. Entretanto,
nem sempre as coisas foram assim. Ainda que continue sendo um mistério, essa conectividade no universo tem ocorrido inúmeras tentativas de batizar tal fenômeno, de dar-lhe um nome como uma maneira de reconhecer sua existência. Nos sutras budistas, por exemplo, o reino do grande deus Indra é descrito como o lugar onde se origina toda a rede que interliga a totalidade do universo. Aspas. Muito distante, na morada celestial do grande deus Indra, existe um ninho maravilhoso, feito por um ardiloso artesão, de tal modo que ele se estende em todas as direções. Fecha aspas. Na história do surgimento da tribo Hopi, disse que o ciclo atual do globo terrestre começou há muito tempo, quando a aranha-avó emergiu no vazio do mundo. A primeira coisa que ela fez foi girar a rede que interliga todas as coisas e, por meio dela, criar o lugar onde seus filhos pudessem viver. Os que acreditavam, desde os tempos dos antigos gregos, no campo universal de energia, interligando todas as coisas, davam-lhe o nome de éter. O éter era considerado como a própria essência do espaço na mitologia grega. Era descrito como o ar respirado pelos deuses. Tanto Pitágoras como Aristóteles o identificavam como sendo o misterioso quinto elemento da criação, aquele que se seguia aos quatro primeiros tão conhecidos: fogo, ar, água e terra. Posteriormente, os alquimistas continuaram a usar as palavras dos gregos para descrever nosso mundo, uma terminologia que persistiu até o nascer da ciência moderna. Contradizendo a visão tradicional da maioria dos cientistas de hoje em dia, algumas das maiores mentes da história não somente acreditavam na existência do éter, como levaram tal crença a um patamar superior. Dizem que era necessário que o éter existisse para que as leis da física funcionassem como funcionam. Sir Isaac Newton, o pai da moderna ciência, durante os anos de 1600, usou a palavra éter para descrever a substância invisível que permeava todo o universo e que ele acreditava ser a responsável pela força da gravidade e pelas sensações experimentadas pelo corpo humano. Ele a imaginava como um espírito vivo, ainda que reconhecesse a falta de um equipamento adequado para validar sua crença nos tempos que vivia. Foi somente no século XIX que James Clerk
Maxwell, autor da teoria eletromagnética, veio a oferecer formalmente uma descrição científica do éter que interliga todas as coisas. Ele o descreveu como uma substância material de espécie mais sutil que os corpos visíveis e que se supunha existir em regiões do espaço aparentemente vazias. Muito recentemente, já no século XX, algumas das mentes científicas mais respeitadas ainda faziam uso da terminologia antiga para descrever a essência que preenche o espaço vazio. Imaginavam o éter como uma substância real e com uma consistência que o situava entre a matéria física e a energia pura. Era através do éter, raciocinavam os cientistas, que a luz se movia de um ponto ao outro, navegando no que, se não fosse por ele, parecia tratar-se de um espaço vazio. Aspas. Não posso senão pensar no éter, possível base de um campo eletromagnético com energia e vibrações, como provido de um certo grau de consistência, por mais diferente que possa ser de toda a matéria comum. Fecha aspas. Afirmou em 1906 o físico ganhador do Prêmio Nobel Hendrik Lorentz. As equações de Lorentz foram as que deram a Albert Einstein o instrumental para desenvolver sua revolucionária teoria da relatividade. Ainda que suas teorias parecessem prescindir do éter no universo, o próprio Einstein acreditava que alguma coisa seria descoberta para explicar como o vazio do espaço era ocupado e afirmava: o espaço sem o éter é inimaginável. De alguma forma semelhante ao modo de pensar de Lorentz e dos antigos gregos, que acreditavam ser essa substância o meio através do qual as ondas se deslocavam, Einstein afirmava que o éter era necessário para que as leis da física pudessem existir. Aspas. No espaço, sem o éter, não apenas seria impossível a propagação da luz, mas também não seria possível existir padrões para o espaço e o tempo. Fecha aspas. Embora, por um lado, parecesse que Einstein concordava com a possibilidade do éter, por outro lado, ele advertia que o éter deveria ser considerado como energia, no seu sentido mais usual. Aspas. O éter não pode ser imaginado como provido das qualidades características de um meio ponderável, como se consistisse de partículas, que pudessem ser acompanhadas ao longo do tempo. Fecha aspas. Assim,
Ele descrevia como conseguia manter a compatibilidade entre a existência do éter, mesmo levando em conta sua natureza não convencional, e suas teorias. Ainda hoje, a simples menção de campo de éter provoca debates acalorados sobre sua possível não existência. Impossível esquecer um experimento famoso levado a cabo justamente para provar, de uma vez por todas, a existência ou não do éter universal. Como é frequente nesse tipo de investigação, o resultado levantou mais questionamentos e controvérsias em vez de resolver a questão. O maior experimento falho da história. Executado há mais de 100 anos, o experimento do éter recebeu o nome dos dois cientistas que o imaginaram, Albert Michelson e Edward Morley. O experimento Michelson e Morley tinha como único objetivo determinar, sem deixar margem a dúvidas, a existência ou não do misterioso éter no universo. O experimento, ansiosamente esperado durante tanto tempo e proposto como meio de verificação dos resultados de uma experiência semelhante, executada em 1881, foi o burburinho do momento entre os membros da comunidade científica, reunida em 1887, no laboratório que atualmente é o Case Western Reserve University. Em última análise, essa experiência teve consequências que nem as melhores mentes do final do século XIX poderiam ter imaginado. O pensamento por trás do experimento era inovador, sem dúvida alguma. Michelson e Morley raciocinaram que o éter, se realmente existisse, deveria se apresentar como uma forma de energia presente em todos os lugares, sempre em repouso, sem movimento algum. E, se tal fosse verdade, a passagem da Terra através desse campo no espaço poderia criar um movimento que poderia ser medido. Assim como somos capazes de detectar o ar que agita os trigais dourados nas planícies do Kansas, também deveríamos ser capazes de identificar a brisa do éter. Michelson e Morley batizaram esse fenômeno hipotético de vento do éter. Esta leitura é por J. Carlos de Andrade para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Todos os pilotos concordam que o tempo necessário para se deslocarem de um lugar para outro pode ser consideravelmente reduzido se o avião voar a favor das correntes atmosféricas. E sabem também que a resistência do ar
em sentido contrário pode acrescentar horas ao tempo de voo, dada a dificuldade de deslocamento imposta ao avião ao voar contra o fluxo de ar. Michelson e Morley então pensaram em lançar raios de luz em sentidos opostos e simultaneamente. A diferença de tempo para que os raios alcançassem seus respectivos objetivos deveria facilitar a constatação da presença do vento do éter, bem como viabilizar a medição da intensidade de seu fluxo, ainda que o experimento fosse uma boa ideia. Os resultados surpreenderam todos os envolvidos. Foi concluído que o equipamento usado por Michelson e Morley não havia detectado nenhum vento de éter. Ambos os experimentos, conduzidos em 1881 e 1887, aparentemente levavam à mesma conclusão. Não existia nenhum vento de éter. De acordo com o renomado American Journal of Science, a interpretação de Michelson sobre os resultados da experiência ficou conhecida como o mais bem-sucedido experimento falho da história. Os resultados demonstraram ser incorreta a hipótese do campo estacionário de éter, e a conclusão inescapável é que a hipótese está errada. Conquanto o experimento possa ter sido considerado falho com relação a comprovar a existência do éter, o que realmente ele demonstrou é que o campo de éter pode não se comportar do modo como os cientistas imaginaram originalmente. O fato de não ter sido detectado movimento não significa que o éter não estivesse presente. Imagine se colocássemos a mão acima da cabeça para comprovar se o vento existe ou não. Essa conclusão é semelhante, embora grosseiramente, ao mesmo raciocínio que se seguiu ao experimento feito em 1887, o de que o ar não existe por não sentirmos brisa alguma. Os cientistas modernos, ao aceitarem aquele experimento como comprobatório da não existência do éter, agiram admitindo a hipótese de que no nosso universo as coisas acontecem de maneira independente umas das outras. Admitiram que aquilo que um indivíduo faz em uma parte do mundo não guarda relação alguma com outras áreas, nem exerce efeito algum sobre alguém que esteja a meio planeta de distância. Pode-se argumentar, com alguma razão, que esse experimento fundamentou-se em uma visão do mundo que tem exercido profundo impacto em nossa vida e na Terra. Como uma consequência desse modo de ver as coisas, nós governamos nações,
levamos energia até as cidades, testamos bombas atômicas e exaurimos os recursos do planeta, acreditando que aquilo que fazemos em um lugar não provoca impacto em outro. Desde 1887, temos baseado o desenvolvimento de uma civilização inteira, acreditando que cada coisa está separada de todo o restante, sem perceber que essa premissa simplesmente foi demonstrada não ser verdadeira pelos experimentos mais recentes. Hoje em dia, mais de 100 anos depois do experimento original, tem-se desenvolvido novos estudos sugerindo que o éter, ou alguma coisa como ele, de fato existe. Parece apenas não se comportar como Michelson e Morley previam. Ao acreditarem não existir movimento algum no campo do éter e ao pensarem que ele seria constituído de eletricidade e magnetismo como as outras formas de energia descobertas em meados de 1800, eles estavam buscando o éter como teriam procurado qualquer outra forma de energia convencional. Mas o problema é que o éter está longe de ser convencional. Em 1986, a revista Nature publicou um despretensioso relatório intitulado simplesmente Relatividade Especial. Suas implicações abalaram fundamentalmente as bases do experimento de Michelson e Morley, e também tudo o que acreditamos com relação à nossa conexão com o mundo. Tratava-se de uma experiência sob o patrocínio da Força Aérea dos Estados Unidos da América, levada a cabo por um cientista chamado E.W. Silvertooth. Silvertooth duplicou o experimento de 1887, mas, como usou um equipamento muito mais sensível, terminou por declarar que havia detectado movimento no campo do éter. Declarou ainda que o movimento detectado estava interligado ao movimento da Terra através do espaço, exatamente como havia sido previsto inicialmente. Essa experiência e outras desde então têm sugerido que o éter existe realmente, exatamente como Max Planck tinha sugerido em 1944. Ainda que os experimentos modernos continuem a indicar que o campo está lá, podemos ter certeza de que ele nunca mais será chamado de éter. Nos círculos científicos, a mera menção da palavra conjura adjetivos variando entre pseudociência e bobagem. Como veremos no capítulo 2, a existência de um campo universal de energia permeando nosso mundo
tem sido designada por termos muito diferentes, e os experimentos que comprovam sua existência são tão novos que ainda não foi feita a seleção de apenas um nome. Independentemente de como decidamos chamá-lo, alguma coisa definitivamente existe e está lá. Liga tudo o que existe no nosso mundo e além dele. Afeta-nos de maneiras que só agora principiamos a compreender. Mas, então, o que é que houve? Como pudemos deixar de ver um princípio tão poderoso para a compreensão do funcionamento do universo? A resposta para essa questão secciona o núcleo da busca que tem criado as mais intensas controvérsias e os mais acalorados debates entre os maiores cérebros nos últimos 2 séculos. Uma disputa que prossegue até os dias de hoje. Tudo se refere à maneira de percebermos o mundo e de como o interpretamos a partir do nosso ponto de vista. O segredo reside no fato de que a energia que interliga tudo no universo faz também parte daquilo que conecta. Em vez de considerarmos o campo como algo separado da nossa realidade do dia a dia, o que os experimentos nos dizem é que o mundo visível, na realidade, é a origem do campo. É como se a matriz divina se espelhasse suavemente por todo o universo, de vez em quando dobrando-se aqui e ali para formar uma rocha, uma árvore, o planeta ou a pessoa captada pelo nosso reconhecimento. No final das contas, todas as coisas são apenas ondulações no campo, e essa mudança sutil, apesar de poderosa no modo de pensar, vem a ser a chave para usufruirmos da energia da matriz divina em nossa vida. Para isso, entretanto, devemos compreender por que os cientistas percebem o mundo da forma como o fazem hoje. Uma breve história da física. Diferentes regras para diferentes mundos. A ciência nada mais é do que uma linguagem para descrevermos o mundo e nosso relacionamento com ele e com o universo além dele. Trata-se apenas de mais uma linguagem, pois não podemos esquecer que houve outras, como, por exemplo, a alquimia e a espiritualidade, que foram usadas muito antes do alvorecer da ciência moderna. Ainda que não muito sofisticadas, sem dúvida alguma, elas funcionaram. Sempre me surpreendo quando ouço as pessoas perguntarem: como fazíamos antes de conhecer a ciência? Será que sabíamos alguma coisa a respeito do nosso mundo? A resposta é um sonoro
Sim, sabíamos e muito a respeito do universo. O que sabíamos funcionou tão bem que nos forneceu a estrutura para compreendermos todas as coisas, da origem da vida ao porquê ficamos doentes, como devemos nos tratar quando caímos de cama e até mesmo como devemos fazer para calcular os ciclos do Sol, da Lua e das estrelas. Ainda que essa espécie de saber, obviamente, não esteja descrita na linguagem técnica a que estamos acostumados, ela foi capaz de produzir uma história bastante eficiente sobre o funcionamento de tudo e explicar a razão das coisas serem como são. Uma explicação tão boa que tornou possível a existência de nossa civilização durante mais de 5.000 anos, independentemente da ciência hoje conhecida. De modo geral, considera-se que o reconhecimento da ciência e da era científica se deu no início dos anos de 1600. Ocorreu em julho de 1687, quando Isaac Newton formalizou os princípios matemáticos que aparentemente descrevem nosso mundo cotidiano, publicando então Princípio Matemático da Filosofia Natural. Esta leitura é por J. Carlos de Andrade para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Durante mais de 200 anos, as observações de Newton sobre a natureza alicerçaram o campo científico hoje conhecido como física clássica. Juntamente com as teorias de Maxwell sobre a eletricidade e o magnetismo do final dos anos de 1800 e com as teorias da relatividade de Einstein, nos primeiros anos da década de 1900, a física clássica se saiu muitíssimo bem, explicando coisas em grande escala, coisas que vemos todos os dias, como, por exemplo, o movimento dos planetas e as maçãs que caem de árvores. Nos serviu tão bem que fomos capazes de calcular as órbitas dos satélites e até mesmo de levar o homem até a Lua. Entretanto, durante os primeiros anos do século XX, os avanços da ciência nos mostraram a existência de um lugar na natureza onde a lei de Newton simplesmente não parece ser aplicável. O mundo bem pequeno do átomo. Realmente, não tínhamos tecnologia para pesquisar o mundo subatômico antes disso, ou para observar o comportamento das partículas durante o nascimento de estrelas em galáxias distantes. Em ambos os reinos, o maior de todos e o menor de todos, os cientistas começaram a ver coisas que não podiam ser explicadas pela física tradicional.
Um novo tipo de física deveria ser desenvolvido, com regras que explicassem as exceções do nosso mundo do dia a dia. As coisas que aconteciam no mundo da física quântica. A definição de física quântica está no seu próprio nome. Quantum significa uma quantidade discreta de energia eletromagnética. Basicamente, trata-se daquilo que constitui o mundo quando ele é reduzido à sua essência. Os físicos quânticos logo descobriram que o mundo era sólido apenas na aparência. Na realidade, não era sólido coisa nenhuma. A analogia explicada a seguir pode nos esclarecer melhor o porquê disso. Quando estamos no cinema, assistindo a um filme, sabemos que as imagens que se movem na tela estão nos transmitindo uma ilusão. O romance e a tragédia que tangem nossas emoções não passam de fotogramas estáticos, sendo disparados muito rapidamente, um em seguida ao outro, criando dessa maneira a sensação de uma história contínua. Conquanto nossos olhos estejam vendo as imagens quadro a quadro, nosso cérebro consegue fundi-las de modo a percebermos o movimento como ininterrupto. Os físicos quânticos acreditam que nosso mundo funciona de uma maneira bastante semelhante. Por exemplo, quando vemos a defesa da cortada no vôlei ou o salto triplo da patinação artística no gelo, ao assistirmos um programa de esportes na televisão, o que realmente estamos presenciando em termos quânticos é uma série de eventos isolados que acontecem muito rapidamente e que são apresentados conjuntamente. Semelhantemente ao modo como muitas imagens juntas fazem o movimento parecer tão real, a vida na realidade ocorre como breves e minúsculas erupções de luz que chamamos de quanta. O quanta da vida acontece de maneira tão rápida que, salvo se formos donos de um cérebro treinado para operar de modo diferente, como em alguns casos na prática da meditação, o que ele faz é simplesmente tirar uma média dos pulsos para criar uma ação ininterrupta, semelhante àquela que nos prende quando assistimos à televisão. A física quântica estuda, portanto, tudo o que acontece em uma escala muito pequena de forças subjacentes ao nosso mundo físico. A aparente diferença entre o modo de funcionamento do mundo quântico e a do mundo cotidiano fez com que surgissem duas escolas entre os cientistas e os físicos contemporâneos, a clássica e a quântica. Cada uma dessas escolas
têm sua própria teoria de apoio. O grande desafio tem sido compatibilizar essas duas maneiras tão diferentes entre si de ver as coisas em um único modo de enxergar o universo, a teoria unificada. Para isso, torna-se necessário que exista alguma coisa que preencha o que nós percebemos como o espaço vazio. Mas o que poderia ocupá-lo? Resumo do longo caminho rumo à teoria unificada. 1687. Física newtoniana. Isaac Newton publica suas leis do movimento e a ciência moderna começa. É uma visão que percebe o universo como sendo um sistema mecânico de massas, onde o espaço e o tempo são absolutos. 1867. Física da teoria do campo. James Clerk Maxwell propõe a existência de forças que não podem ser explicadas pela física de Newton. Seus trabalhos de pesquisa, juntamente com os de Michael Faraday, apontam para a descoberta de um universo constituído de campos de energia que interagem uns com os outros. 1900. Física quântica. Max Planck publica sua teoria do mundo como lampejos de energia, chamada quanta. Os experimentos na escala quântica mostram que a matéria existe como probabilidades e tendências, não como coisas absolutas, e sugere que a realidade pode não ser exatamente tão real ou sólida, afinal de contas. 1905. Física da relatividade. A visão do universo por Albert Einstein perturba a física newtoniana. Einstein propõe que o tempo seja relativo em vez de absoluto. Um aspecto essencial da relatividade é a consideração de que o espaço e o tempo não podem ser separados, coexistem em uma quarta dimensão. 1970. Física da teoria das cordas. Os físicos formulam teorias que descrevem o universo como constituído por minúsculas cordas vibrantes que podem ser usadas para explicar tanto as observações do mundo quântico como as do mundo do dia a dia. A teoria é formalmente aceita pelos principais concorrentes de pensamento da comunidade dos físicos em 1984, passando a ser vista como uma possível ponte de união com todas as outras teorias. 2000 em diante. Nova e melhorada teoria unificada da física. Algum dia, no futuro, os físicos descobrirão uma maneira
de explicar a natureza holográfica do que observamos no universo quântico, bem como aquilo que percebemos diariamente no mundo. Eles formularão equações para unificar suas explicações em uma única história consistente. O que existe no espaço em volta? Logo no início do filme Contato, a personagem principal, a doutora Arroway, representada por Jodie Foster, pergunta ao pai a questão que se torna emblemática durante todo o restante do filme. Estamos sós no universo? O pai dela responde de um modo que se torna a pedra de toque para todas as coisas verdadeiras que ainda lhe surgirão na vida. Quando ela se encontra em situações especialmente vulneráveis, tais como a de se abrir ao romance ou a de confiar a experiência que teve em um universo distante para onde foi transportada, as palavras do Pai transformam-se em diretrizes de suas crenças. Ele havia respondido simplesmente que, se estivéssemos sozinhos, isso seria um terrível desperdício de espaço. De maneira bastante semelhante, se acreditarmos que o espaço entre duas coisas está vazio, estaríamos também presenciando um tremendo desperdício. Os cientistas acreditam que mais de 90% do cosmos está faltando e nos parece ser um espaço vazio. Isso significa que o universo inteiro, como o divisamos, contém apenas 10% de matéria percebida. E será realmente crível que os 10% da criação ocupados por nós encerram tudo o que existe? O que existe no espaço que pensamos estar vazio? Se ele realmente estiver vazio, a grande questão que precisaria ser respondida é: como podem as ondas de energia que transmitem tudo, das conversas de celulares à luz cujo reflexo traz as palavras dessa página aos seus olhos, como essas ondas podem se deslocar de um ponto para outro? Assim como a água conduz as ondas provocadas por uma pedra que cai em um lago, de modo semelhante, deve existir algo que conduza as vibrações da vida de um ponto para o outro do universo. Entretanto, para que isso seja verdade, deveremos contrariar um dos princípios básicos da ciência moderna: a crença de que o espaço é vazio. No dia em que pudermos finalmente desvendar de que é feito o espaço, teremos dado um grande passo para nos compreender e entender a nossa relação com o mundo que nos cerca. Essa questão, como veremos, é tão antiga quanto a humanidade, e a resposta, como também veremos mais adiante, com toda a probabilidade,
tem estado conosco o tempo todo. Esta leitura é por J. Carlos de Andrade para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. A sensação de estarmos de algum modo ligados ao universo, ao nosso mundo e uns aos outros tem sido uma constante desde a história dos aborígenes gravada nos rochedos da Austrália, que devem ter mais de 20.000 anos de idade, aos templos do Antigo Egito e à arte pictórica pré-histórica gravada nas rochas do sudoeste americano. Ainda que essa convicção aparente seja mais firme do que nunca nos dias de hoje, precisamente o que nos une é que continua sendo assunto de controvérsia e debate. Se estamos interligados, alguma coisa está fazendo essa ligação. A humanidade tem percebido que dentro do vazio que chamamos de espaço, alguma coisa realmente existe. Essa tem sido a percepção dos poetas, filósofos, cientistas e daqueles que procuram respostas, além das ideias rotineiras de todos os dias. O físico Conrad Finagel, 1858 a 1936, propôs a óbvia questão com relação ao significado do espaço propriamente dito, quando fez a pergunta: imagine o que aconteceria se retirarmos o espaço que se encontra em volta da matéria. Todo o universo encolheria para ficar do tamanho de um grão de poeira. É o espaço que impede que tudo aconteça no mesmo lugar. O antropólogo pioneiro Louis Leakey afirmou uma vez que só poderemos verdadeiramente progredir se compreendermos quem somos. Creio que essa declaração é bastante verdadeira. A maneira como nos vemos no passado foi bastante eficaz para nos trazer até onde nos encontramos hoje. Agora é chegado o momento de abrirmos a porta para a visão que temos de nós mesmos, de nos olharmos de uma maneira que amplie nossas possibilidades. É provável que nossa relutância em aceitar as consequências do espaço ser ocupado por uma força inteligente e admitir que somos parte desse espaço tenha sido, até hoje, o maior obstáculo para compreendermos quem realmente somos e como o universo funciona. A ciência moderna, no século XX, pode ter descoberto o que se encontra no interior do espaço vazio. Existe um campo de energia diferente de todos os outros tipos de energia conhecidos. Exatamente como a rede de Indra e o éter de Newton sugerem, essa energia
parece sempre estar em toda a parte, aparentemente existindo desde o início dos tempos. Em uma palestra de 1928, Albert Einstein disse: de acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço sem éter seria inimaginável, uma vez que a luz não poderia se propagar sem éter, e não seria possível formular padrões para um espaço onde não houvesse éter. Fecha aspas. Max Planck afirmou que a existência do campo sugeria uma inteligência responsável pelo nosso mundo físico. Devemos supor que por trás dessa força que percebemos como sendo a matéria, existe uma mente consciente e inteligente. Fecha aspas. Ele concluiu então que essa mente é a matriz de toda a matéria. Caros inscritos, muito obrigado por seu apoio, sua inscrição, seu like na publicação. Aguarde a terceira parte em continuação a esta leitura sobre Desvendando a Matriz Divina, de Gregg Braden. Muito obrigado e até breve.